Galerinha do YouTube que assiste o meu canal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Pai Senhor, nós estamos começando mais um devocional e hoje eu gostaria de ler com vocês aqui em Salmo 119, 71, que diz assim: Foi bom que eu tivesse passado pela aflição, para que aprendesse os teus decretos. Queridos, mais vale uma aflição que nos ensina do que uma bonança, um momento bom que nos acomoda e nos faz esquecer de Deus. Mais vale uma tempestade que nos mostra quem é Jesus na nossa vida do que uma bonança que nos faz esquecer o quanto nós precisamos de Deus. Às vezes, quando nós estamos em momentos bons, nós esquecemos que nós somos dependentes. E aí, quando vêm as dificuldades, quando vêm as tentações, quando vêm as tempestades, elas vêm para nos lembrar de que nós ainda somos dependentes do Senhor. O Senhor, às vezes, nos mostra, através de momentos difíceis, que a força dele habita em nós, que nós não precisamos lutar sempre com a força do nosso próprio braço. Por quê? Porque a graça dele superabundou na nossa vida, né? Onde o pecado abundou, a graça superabundou. E muitas vezes nós queremos conquistar as coisas por merecimento, né? A gente vive num mundo que dita muito essa coisa de merecimento, que a gente tem que ir, a gente tem que correr atrás. Mas quando nós temos uma mente cristã, a gente entende que nem tudo que a gente vai conquistar na nossa vida é por nós termos corrido atrás daquilo. Existem coisas que, se nós buscarmos o reino de Deus, elas vêm, elas são uma consequência. Quando nós buscamos o reino de Deus, todo o resto o Senhor nos acrescenta. É isso que Jesus nos ensina em Mateus 6. Lá em Mateus 6 vai falar muito sobre a ansiedade, sobre nós querermos nos preocupar com o que nós vamos comer, com o que nós vamos vestir. E aí Jesus fecha, né, esse capítulo dizendo: buscai em primeiro lugar o reino de Deus, e todas essas outras coisas vos serão acrescentadas. Então, o que são todas as outras coisas? É tudo, queridos. É questão de o que nós vamos comer, é questão do que nós vamos vestir, é questão de onde nós vamos morar, com que carro, com que moto nós vamos andar. Então, nós precisamos nos desapegar dessa ideia de merecimento. Nós precisamos entender que a graça de Deus é sobre a nossa vida. Não importa o quanto nós tentemos merecer, a gente nunca vai merecer o favor de Jesus naquela cruz. Nós nunca vamos merecer as bênçãos que Deus derrama sobre a nossa vida. Porque nós pecamos, queridos. Nós fomos destituídos da glória. Mas o sangue de Jesus vertido naquela cruz nos aproximou de Deus novamente. Então, quando nós passamos por aflições, quando nós passamos por momentos difíceis, nós somos lembrados de que Deus é por nós, de que o braço do Senhor ainda continua forte e poderoso, mesmo quando nós estamos fracos, de que a palavra de Deus ainda traz milagre à existência quando a gente não tem mais forças para lutar, quando nós já não temos mais forças para pedir. A mesma voz que chamou o mundo à existência lá em Gênesis é a voz que convoca o nosso milagre na nossa vida na hora certa. Então, é por isso que o salmista fala: foi bom que eu tivesse passado pela aflição,
para que aprendesse os teus decretos. Quando nós passamos por aflições, queridos, eu falei isso no devocional de ontem, a gente procura onde está errado e a gente se conserta. Quando a gente passa por aflição, a gente prova do amor de Deus, a gente prova da providência do Senhor. Quantos testemunhos lindos, querido, a gente vê de pessoas que, eu estava sem nada na minha despensa e do nada alguém bateu na minha porta, abriu o porta-mala e tinha uma feira lá dentro para me dar e eu não tinha comentado nada com ninguém. E é maravilhoso compartilhar esse tipo de testemunho porque edifica a fé, mas nós precisamos lembrar que para a pessoa viver aquele testemunho, ela precisou padecer necessidade. E isso, queridos, não pode tirar a nossa fé, não pode tirar o nosso contentamento e a nossa confiança em Deus. Paulo vai falar, olha, eu sei o que é ter bonança e eu sei o que é padecer necessidade, sabe? Eu sei o que é muito e eu sei o que é ter pouco. Nem tudo isso Deus nos fortalece. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Ou seja, Paulo estava dizendo, olha, não importa se eu vou ser rico, se eu vou ser pobre, se eu tenho provisão hoje ou não, se eu tenho alimento na minha mesa hoje ou não, independente da situação que for, eu posso passar por todas as situações naquele que me fortalece. Então, queridos, nesse dia, não reclama não. Se você está passando por um momento difícil, se você está passando assim por uma situação que fugiu do seu controle, saiba que o braço do Senhor ainda continua estendido, ainda continua sendo poderoso. E procure aprender, sabe? Porque tem coisas que a gente só aprende no ventre da dor mesmo. Às vezes o Senhor nos chama para um secreto na dor. Nós, quando estamos bem, a gente fica muito preocupado, a gente fica muito ocupado em coisas terrenas. E aí tem vezes que o Senhor nos coloca no ventre da dor, numa situação em que nós não podemos fazer nada para mudar o quadro, para nós irmos para os pés de Jesus, para nós termos um secreto com Deus, para nós termos tempo de ler a Bíblia. E aí o Senhor nos mostra, o Senhor nos revela, o Senhor nos ensina, e isso é maravilhoso. E eu fecho esse devocional com a mesma frase que eu comecei, para que ela fique fixada no teu coração. Mais vale a aflição que nos ensina do que a bonança que nos acomoda e nos faz esquecer de Deus. Eu vou orar por você. Senhor, meu Deus, meu Pai, muito obrigada, Deus, por tudo que o Senhor tem feito nas nossas vidas. Obrigado, meu Pai, pela Tua presença, pela Tua graça e pelo Teu amor, que são infinitos, meu Deus. Que neste dia o Senhor possa nos guiar, que a Tua mão possa nos sustentar por onde nós formos, e que em cada aflição que nós passarmos, Pai, que nós enxerguemos o Teu propósito e aprendamos aquilo que o Senhor está tentando nos ensinar. Amém. Se esse devocional falou com você de alguma forma, curte, comenta, compartilha, se inscreve no canal. Um beijo, até o próximo vídeo e tchau!